Durante entrevista ao tradicional programa Roda Viva, da TV Cultura, o senador Alessandro Vieira fez uma declaração que repercutiu fortemente nos bastidores de Brasília. Segundo ele, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, teria cometido fraude processual ao suspender a quebra de sigilo de uma empresa ligada ao também ministro Dias Toffoli. O senhor falou agora há pouco sobre falta de contenção. Queria voltar um pouco para o órgão, acho que talvez menos contido da nossa República, que é o Supremo Tribunal Federal. Sobre a decisão ainda do ministro Gilmar Mendes, que anulou a quebra de sigilo. Ele disse que foi mal fundamentada a quebra de sigilo, não teria conexão entre o Banco Master e a CPI. Queria saber se os senhores vão apresentar outro requerimento com nova fundamentação. Qual é a saída agora para isso? Professor, a gente está estudando as alternativas jurídicas que a gente tem na mesa, com muito cuidado, porque, infelizmente, eu não posso confiar no julgador. É uma tristeza você dizer isso. Mas, a partir do momento que eu tenho uma atuação tão grotesca como foi a atuação do ministro Gilmar, piorando aquilo que o ministro Toffoli vinha fazendo, do ponto de vista de coisas absurdas e atípicas, eu tenho que ter muita cautela no remédio que a gente vai empregar, para não entregar na mão deles uma oportunidade de encerrar de vez tudo, que é o que todo mundo quer em Brasília, ou muita gente quer em Brasília. Colocar uma pedra em cima disso, fingir que nada aconteceu. E vamos voltar a discutir como é que faz um aumento de pena em um crime que atinja mais a população da periferia. Então, o nosso desafio é encontrar a ferramenta correta. Nós temos algumas alternativas à disposição. A gente vem estudando isso com a consultoria do Senado, com as equipes dos senadores. E amanhã a gente tem uma reunião, me imagino que 9 ou 10 horas da manhã, da CPI deliberativa, onde a gente vai votar essas alternativas e colocar para andar. O que não vai acontecer? A gente fingir que nada aconteceu e deixar para lá. Então vai ter um novo pedido? Vai ter novas tentativas que podem ser via requerimento autônomo, pode ser via recurso. Nós temos um flagrante problema de competência. O ministro Gilmar atropelou a competência do ministro André Mendonça. Como que o senhor explica que essa decisão tenha sido tomada pelo ministro Gilmar e não pelo ministro André Mendonça? Foi uma escolha de relator. Você teve uma fraude processual ali, muito clara. Né? A senhora é professora, mas basta ser aluno do primeiro ano de direito que você vai saber que você não pode escolher o seu julgador. Quem responde por esse crime de fraude? Quem praticou a fraude, no caso específico, foi o ministro Gilmar Mendes. A fala acendeu um novo debate sobre transparência, limites institucionais e a atuação do judiciário em decisões consideradas sensíveis. A declaração rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e no meio político, levantando questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse e a necessidade de maior fiscalização entre os próprios poderes da República. O episódio reforça o clima de tensão entre setores do Congresso e do Supremo, mostrando que o cenário político brasileiro segue marcado por disputas jurídicas e institucionais, que podem ter impactos diretos no futuro das investigações e na confiança da população nas instituições.